de vida e dizer que é um privilégio ter você conosco aqui nesse canal. Eu quero rapidamente pensar com você sobre algo que Deus colocou no meu coração. Vivemos dias em que a sociedade se frustra pelo fracasso de homens, pelo fracasso de mulheres, pelo fracasso de pessoas que muitas vezes nós depositamos a nossa esperança. Depositamos a nossa esperança em líderes, depositamos a nossa esperança em governos, em sistemas políticos, depositamos a nossa esperança nas mais variadas ideologias e acreditamos que ali dessa vez vai. Agora nós temos a solução para o problema do nosso país, a solução para o problema da economia, para o problema da desigualdade social, para tantos problemas que afetam a nossa humanidade. Mas aquela liderança em que nós depositamos a nossa confiança muitas vezes, ela pode falhar, ela pode nos frustrar. Muitas vezes nós acreditamos que ali está a solução para o problema, mas nós sabemos que o homem ele pode falhar, mas Deus ele não falha. Deus é perfeito, Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. E eu queria rapidamente pensar com você num texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 2. Ali o escritor aos Hebreus ele vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual, segundo o gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Então o escritor aos Hebreus vai nos convidar, vai fazer essa sugestão, que nós possamos olhar para Jesus. Então eu tenho certeza absoluta que se você olhar para Jesus, você não será envergonhado. Se você olhar para ele, você verá a perfeição, você verá a glória de Deus, você verá o amor de Deus, você verá alguém que nunca falhou e que nunca falhará na sua vida. A Bíblia ainda diz em Isaías capítulo 45, no versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não há outro. O mundo está um caos, o mundo está vivemos aí esta pandemia, onde milhares e milhões de pessoas perderam suas vidas e outros milhões foram contaminados, foram infectados. Vemos aí o sofrimento da sociedade. Mas isto é reflexo de um mundo que não olha para Deus, de um mundo que olha para a ciência, de um mundo que olha para a economia, de um mundo que olha para os intelectuais, olha para todos os lados, menos para aquele que pode dar a solução, para aquele que tem a solução para o problema desta nação e de toda a humanidade. E este alguém é Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que quem olha para ele nunca será confundido. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, por causa da desobediência do povo de Israel, Deus enviou serpentes no deserto que começaram a atacar os israelitas e eles estavam sendo mortos. E aí Deus disse para Moisés: Moisés, construa uma serpente de metal e erga aquela serpente no deserto, e todos aqueles que olharem para aquela serpente, eles serão salvos, eles serão curados dessa enfermidade. E eu quero dizer para você resumidamente que lá no capítulo 3 de João nós temos uma explicação do significado desta passagem, que assim como a serpente foi erguida no deserto, Jesus foi erguido na cruz, para que todos aqueles que olhassem para ele pudessem ser salvos, pudessem ser transformados, pudessem ser curados. Então quero dizer para você que se você olhar para ele, a sua vida não será mais a mesma. Ele pode te curar, mas a cura não somente física, mas a maior cura que ele pode trazer à sua vida é a cura do pecado, é a cura deste mal que a Bíblia diz em Romanos 6, 3 e 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas no capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer, através do apóstolo Paulo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então, se você olhar para ele, você nunca mais você pode até ficar doente, mas você não vai morrer desse câncer chamado pecado, porque nós estamos sujeitos ao pecado, mas não somos mais dominados nem escravizados pelo pecado, porque Cristo, ele já nos libertou. Então olhe para ele
e com certeza você terá vitória. Deus abençoe a sua vida e desde já eu quero pedir, se inscreva no nosso canal, compartilhe e que nós possamos divulgar a palavra de Deus através da internet, através das redes sociais. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção.